boas-vindas agora para o Tiago e Gabriel. Agora sim, bem-vindo, Tiago. Bem-vindo, Gabriel. Obrigado pela presença de vocês. Que a gente possa juntos aí ajudar muita gente. Então, se apresente aí, um de cada vez, sobre o que é o Fractal Science BR aí. Podem falar. O Fractal Science é um instituto que foi criado por mim e pelo Tiago, e nós estudamos as leis naturais do universo que compõem todas as escalas da realidade da natureza. E essas leis naturais são expressões das leis da física, né? Sim. E nós sabemos que tudo no universo é energia, né? E as expressões da energia podem explicar tudo que existe, seja a psicologia, ou a física, ou a astronomia, a engenharia. E com o intuito de informar, né, o público sobre essas leis universais, eu e o Tiago criamos o Fractal Science, né? E eu tenho a página Light Consciousness e o Tiago tem a página Geometria Sagrada há muito tempo. E juntos nós decidimos criar o Fractal Science e trazer todo esse conhecimento sintetizado de uma forma simples para todos entenderem. Tá. Isso aí. Eu sou o Tiago, né? O Tiago Ventre, e a gente se uniu a partir do nosso trabalho, a gente se identificou aí, se conheceu através das nossas páginas, cada um com a sua, e aí resolvemos juntos, né, a partir dos nossos estudos e estímulos de cada um, levar esse trabalho a um patamar mais sério, né, criando uma instituição de fato, e daí que vem essas conexões boas, como com você, Rodrigo, que a gente já veio aí recentemente acompanhando o seu trabalho, vê que é um trabalho muito sério, e para nós é uma honra, é um prazer estar correlacionando aí esse tema dos fractais da geometria com diversas áreas de estudos e as emoções, né, que é um foco aí do desenvolvimento humano, do autoconhecimento, é essencial para todo ser humano, que a gente, inclusive, fala sobre isso e a gente tem muito a contribuir, né, com esse assunto também, que, como o Gabriel falou, envolve aspectos físicos, psicológicos, está revendo aí, né, a manifestação das nossas emoções, de nossos pensamentos, nossos comportamentos e, consequentemente, né, nossa felicidade, nosso sucesso. Então, Sim. basicamente isso. Muito legal. Só lembrar a galera que está aqui no Instagram, quem está chegando aqui, vai lá para o YouTube, nesse link, sb.me/live. Estamos ao vivo lá com o Tiago e com o Gabriel da Fractal Science, tá bom? Vai lá, vou deixar aqui, mas só que estamos lá no YouTube, na verdade. Primeiro, Gabriel e Tiago, obrigado por ter aceitado esse convite. Por que eu convidei vocês? Para que vocês saibam, eu sou um estudioso da geometria sagrada, dos fractais, adoro, enxergo o fractal em tudo, né? E aí descobri que existia um canal no Brasil que falava sobre isso, né? Então isso para mim foi uma grande surpresa, né? Porque normalmente são poucas pessoas que buscam, que pesquisam sobre isso, né? E da onde surgiu essa busca de vocês? Vocês chegaram a se formar em alguma coisa relacionada à geometria sagrada? Ou qual a formação por trás de vocês? E o que motiva vocês? O que motivou vocês a ir atrás do estudo da geometria sagrada? Eu fui introduzido, né, à geometria sagrada a partir do conhecimento esotérico, né, a partir do hermetismo. Você já deve ter ouvido falar no Kybalion, que fala sobre as leis herméticas. Eu sempre tive interesse em psicologia, não é à toa que eu cursei psicologia, eu não terminei a faculdade, e pelo meu interesse em psicologia, eu acabei estudando o hermetismo, que ele explica as leis do universo, né, a partir da vibração, e como a mente funciona. E a partir do meu interesse no hermetismo, eu acabei tendo um interesse sobre a física, porque o hermetismo, ele retrata sobre física, né? E, consequentemente, eu acabei descobrindo a geometria sagrada, e a geometria sagrada, ela nada mais é do que o hermetismo, né, de uma forma objetiva e exata. Então, foram esses estudos, né, do Kybalion que me permitiu compreender, né, a manifestação das leis da física e, consequentemente, ter esse interesse pela geometria sagrada, né? E o fractal, a ciência dos fractais, ela concilia tanto a geometria sagrada quanto o hermetismo,
porque os fractais, ele explica a matemática, explica a física e explica os padrões geométricos, né? E as leis da vibração. Então, nós conseguimos perceber que o hermetismo e a geometria sagrada nada mais é do que uma ciência só, que é a física, né? Então, e a matemática fractal. E entendendo a física e a matemática fractal, a gente vai entender tudo melhor, né? Porque a natureza, ela cria eficiência, as leis da eficiência na natureza surgem a partir de princípios fractais. Então, se nós compreendermos princípios fractais, nós teremos uma capacidade melhor de entender o princípio de eficiência na nossa vida, aplicar na nossa vida, seja em criações, em tecnologias e em diversos ramos da nossa vida, seja na vida pessoal, mundana, no cotidiano ou na vida profissional. Muito legal. E já eu, assim, me foquei em administração, não tive, assim, uma introdução acadêmica também no assunto, né, porque eu acho que também isso deixa um pouco a desejar na educação, inserir esses aspectos, né, esses conceitos. Não existe, né, cara? Principalmente dos fractais, que é algo muito novo, né, foi desenvolvido aí concebido pelo Benoit Mandelbrot, tem um pouco mais de 30 anos, então, por mais que é uma ciência que esteja revolucionando todas as áreas, ainda as faculdades, né, tudo mais, as escolas ainda não inseriram em sua programação, mas que a gente vê a necessidade de trabalhar isso. E eu me aproximei disso a partir da descoberta de que existia aí um aspecto qualitativo da geometria, né, também a partir dessa parte esotérica, e fui me identificando e cada vez mais consegui ir filtrando o que era, de fato, a ciência por trás daquilo, o que era o misticismo, o que era as coisas mais palpáveis e que poderiam ser trazidas para a nossa realidade e o que não poderia, né? Porque existe sempre essa linha tênue, né? Do místico e do científico, do espiritual e do científico, do que pode ser explorado pela lente da ciência e o que fica na especulação. Então, a gente busca, no Fractal Science, trabalhar muito com o aspecto científico, mas sem deixar de considerar os aspectos metafísicos, abstratos, de todos esses estudos também. Então, o Fractal Science, ele consiste basicamente nisso, né? E a gente vê, por exemplo, a possibilidade da expansão aí de inúmeros ramos da saúde, né, da neurociência mesmo, já que os nossos neurônios, o nosso cérebro, ele utiliza conexões fractais, né? Esse comportamento da eficiência, como o Gabriel estava falando, tanto na natureza como na nossa fisiologia, nossa psicofisiologia, e assim a gente pode, a partir da geometria, que é uma ciência visual, que a gente consegue visualizar o processo acontecendo, a gente consegue absorver uma informação mais clara, sintetizar, processar essa informação com que ela se torne, de fato, um conhecimento baseado em uma coisa estruturada, né? Não é uma especulação, é uma informação que a gente consegue trabalhar com ela e avançar em inúmeros conceitos. Legal. Vamos falar para a galera, Tiago e Gabriel, o que é fractal, né? Eu estudo há alguns anos já fractal, geometria sagrada, assim por diante, hermetismo, mas vamos concentrar primeiro no fractal, né? O que é um fractal de forma simples e aonde encontrar na natureza e como ele pode observar isso, né, na natureza, para que as pessoas possam começar a ver, enxergar esses fractais presentes em todos os lugares. Fractais são estruturas autossimilares que apresentam características iguais, recorrentes, né? Quando você olha para uma árvore, né, ela tem a raiz, tem os galhos, né, e todos esses padrões de ramificações são fractais, né? Se você perceber a energia, né, se ramificando no espaço, o raio tem um padrão fractal, né? As veias possuem padrões fractais, as raízes possuem padrão fractal. Isso se dá pelo fato de que a energia percorre o caminho de menor resistência e de maior eficiência, né? O raio está passando pela área onde há a menor resistência do ar e, como consequência, ele está criando esse padrão de ramificação que a gente encontra em toda a natureza, seja nos rios, sabe? Todos os organismos, né, possuem esses padrões. E os fractais podem ser encontrados em qualquer área da natureza. E existem fractais que são assimétricos, que são esses fractais de ramificação, e existem fractais que são simétricos, que formam
padrões poligonais, sabe? Se você parar para prestar atenção na natureza, existe uma diversidade de padrões, alguns são assimétricos, como os das raízes, e nós somos seres simétricos. Se você prestar atenção no ser humano, nós somos um ser polarizado, sabe? A sua cara, o seu braço, né? Seres que possuem simetria, e essa simetria tem uma função, sabe? Então, a forma na natureza, toda forma possui função, sabe? Nada na natureza é aleatório, sabe? Se existe um padrão de ramificação, é porque ele tem uma função de ramificar a energia, de transferir energia. Então, as formas da natureza são criadas por funções específicas, e isso nos demonstra que a realidade não é aleatória, sabe? Ela é formada por leis físicas, e essas leis físicas obedecem padrões matemáticos que criam fractais na natureza. Então, sim. Fractal são estruturas muito similares, recorrentes, né, que aparecem em todas as escalas da natureza. Muito legal. Um exemplo de fractal, vamos dar um exemplo prático para a galera de fractal, o floco de gelo, né? É um exemplo de fractal, uma coisa que eu falo muito, o fractal de uma forma simplificada, você encontra uma coisa no micro, né? Tipo um pedaço de um bolo, né? Não é nem uma fatia, um grão. Você encontra todos os ingredientes ali do bolo inteiro, né? Então, isso é um fractal. Sim, exatamente. O floco de neve, ele é um fractal simétrico, né? E os nossos neurônios, eles são fractais assimétricos. E eles precisam, né, ter essa forma para a gente poder funcionar, sabe? Então, é claramente perceptível como existem leis funcionais na realidade, e para a gente funcionar melhor, de forma mais eficiente, é bom a gente entender essas leis que geram as funções, sabe? Então, é por isso que nós acreditamos que estudar a ciência fractal é a vanguarda da ciência e da tecnologia. Existem aplicações em mais de centenas de ramos, né, de fractais, seja em tecnologia ou na engenharia, na psicologia, sabe? Então, realmente é algo revolucionário. Uma coisa que eu gosto de falar... Você falou uma coisa... Pode falar. Não, eu ia dizer o seguinte, que uma coisa que eu acho importante também dizer sobre os fractais é que não somente você pode comparar um objeto com ele mesmo, ou seja, o fractal ele repete uma mesma estrutura várias vezes, mas a gente pode usar isso para comparar com estruturas macrocósmicas com estruturas microcósmicas. Então, por exemplo, como o Gabriel falou, a gente compara um padrão de eletricidade de raios e a gente compara aí com o sistema nervoso, linfático e cardiovascular no nosso organismo. Então, é o mesmo padrão, certo? Seguindo as mesmas leis de eficiência ali, padrões similares, vamos dizer assim, né? Que estão ocorrendo em todas as escalas da natureza. Então, é uma excelente ferramenta de comparação entre as estruturas, e a gente consegue perceber como o universo é moldado por algumas leis matemáticas. Além de que os fractais permitem a gente explorar dimensões entre os números inteiros, né, aquelas dimensões fracionárias, dessa forma a gente consegue explorar padrões mínimos, os minúsculos, vamos dizer assim, da física quântica dentro de uma estrutura, e assim a gente consegue perceber basicamente a raiz daquela estrutura, daquele sistema, né? A gente consegue ir lá no micro mesmo, no zoom, dar o zoom infinito naquele padrão e perceber, assim, qual é a causa, a origem, né, de determinada ótica que a gente estiver observando no sistema, né? Então, é muito interessante por isso. Sim, uma coisa que eu uso muito os fractais é para observar padrão, né? Porque todo o meu estudo em cima de emoção, das emoções humanas, esses 22 anos, além de melhorar, claro, essa expressão das emoções, esse lidar com as emoções, mas também identificar padrões de comportamentos, né? Então, eu uso fractal para perceber nos mínimos detalhes, né, uma feição no comportamento, como isso se multiplica
na vida, né, nos resultados e assim por diante. Vamos trazer para esse lado emocional. Você falou uma coisa, Gabriel, que os fractais, que a natureza, né, o universo, procura eficiência em tudo, né? E normalmente o ser humano ele não usa as emoções de forma eficiente. Sim. Qual a visão da ciência fractal de vocês, né, estudando esse aspecto? O porquê que o ser humano não usa de forma eficiente as emoções do seu dia a dia? Tudo é uma questão, né, de energia, né? O que move o ser humano é o nível de energia dele. E se nós estamos vivendo num ambiente onde é difícil a gente estabilizar nossa energia, pois existe desequilíbrios, né, desigualdades sociais, o ser humano acaba criando uma tendência de ter uma energia instável, né, desequilibrada, e acaba criando ciclos e ritmos, né, frequências que não são harmônicas, sabe? E cria dissonâncias, tá entendendo? Então, pelo fato de que nossa sociedade tem uma cultura que é desarmônica, uma cultura desconectada, fragmentada, egoísta, né, competitiva, de sou eu versus todo mundo, né, isso acaba criando uma impotência no ser humano, né? E isso tem a ver com fractal. Às vezes a pessoa pode não entender o que tudo isso de fractal tem a ver com comportamento e com emoções. Os fractais, eles explicam como que a personalidade, como a inteligência, como as habilidades, como os hábitos são condicionados, né? A ciência do behaviorismo, né, do comportamentalismo, ela é um reflexo de como a neuroplasticidade funciona, como o nosso cérebro funciona. E nós sabemos que existe algo chamado neuroplasticidade, que é a tendência do nosso cérebro de fortalecer rotas de pensamentos, de comportamentos, de emoções, né? Então, se nós vivemos em um mundo, né, onde as pessoas têm dificuldade de viver e elas são oprimidas e reprimidas, elas vão ter uma tendência de ter essa instabilidade energética, né? E quando nós vivemos num mundo totalmente hostil, nós acabamos condicionando ciclos opressores, nós não conseguimos sair disso, e isso vai ramificando redes neurais fractais na nossa mente, e nós acabamos nos tornando mais negativos, né, como consequência. Então, a gente percebe que existe uma relação dos fractais com a nossa qualidade de vida, né? Quanto mais a gente exerce um comportamento, mais ele se fortalece, porque as redes neurais fractais estão se fortalecendo, né? Então, a gente percebe que claramente existe uma conexão, né, entre a fractalidade e tudo na nossa vida, o aprendizado, qualquer coisa, sabe? Então, essa é uma manifestação dos fractais na nossa vida. Legal. Uma coisa, né, que me chama a atenção é o quanto a gente consegue usar o nosso livre-arbítrio, né, para ir contra as leis naturais, né, porque a lei natural é a gente viver em comunidade, viver em união, né, ter nem a consciência, a percepção de que somos todos um, né, só estamos divididos aí em corpos, mas a gente é um só, né, e o quanto a nossa consciência consegue alterar uma lei natural e, consequentemente, criar essa sociedade que a gente vive hoje, que não é um fractal do universo. Sim. Porque o universo, ele cuida um do outro, ele se auto-equilibra, né? Então, o ser humano tem um poder muito grande para fazer essa zona, né? Um sistema desconectado, né, que não se propõe a cumprir uma das características dos fractais, que é a conexão, né? Exato. Então, um universo, ele é conectado, é um sistema de conexões, né? E o universo é fractal, e dentro das emoções, o que a gente pode dizer? Quanto mais a gente alimenta uma vibração, né, uma assinatura energética, vamos dizer assim, que cada pensamento, emoção e comportamento está, né, unido ali de uma vibração, a gente está ali constantemente fazendo com que ele se repita. Então, a gente vai tornando inconscientemente um padrão de comportamento, de pensamento, ou de sentimento, de emoção, que vai se perpetuar diante de variadas situações no nosso dia a dia.
Então, a gente, muitas vezes, vai estar trabalhando de uma forma inconsciente a partir da repetição de padrões, né? Então, a gente consegue perceber como os fractais, eles estão conosco o tempo todo, né? Seja numa perspectiva física, biológica ou psicológica, a gente está sempre dando estímulos elétricos, né? Que justamente são esses estímulos fractais, né? Perante os nossos sistemas, né? De processamento, que é o pensamento, as emoções, os sentimentos e o comportamento. Exato. Você... Pode falar. Não, pode falar. Porque você tinha citado que o mundo, o sistema que a gente criou, né, ele é desconectado, e eu gosto de fazer uma analogia, né, com o nosso organismo. A etimologia, né, de organismo vem da palavra organização. É necessário que as células estejam cooperando ali, né, trabalhando numa homeostase, na harmonia, né? Sim. Se não há essa cooperação, né, não há como criar homeostase, equilíbrio, estabilidade para o organismo. Se o seu comportamento não é estável e você condiciona tendências comportamentais que fazem mal para o seu corpo, você vai criar um comportamento que é hostil para o seu corpo, que não é saudável, o ambiente do seu corpo vai ficar propício a criar doença, e isso pode criar um câncer em você. E quando o câncer no organismo, as células, elas param de trabalhar em harmonia com o organismo, elas param de cooperar com o organismo, e elas começam a conservar energia para si mesmo, e começam a criar uma massa disforme, com fractais disformes, e esse fractal, ele é desconectado do fractal do organismo, e isso é uma analogia, né, com o nosso sistema de hoje em dia, porque você percebe uma elite com menos de 0% do mundo detém poder e energia de 99% do mundo, né? A gente sabe que existem, né, uma pequena parcela do mundo que domina a maior quantidade do dinheiro. Isso é análogo com um tumor gigantesco que está conservando energia para si mesmo e não está nem aí para a estabilidade do organismo, sabe? Então, a célula cancerígena é uma célula que se desconectou do corpo porque ela esqueceu as leis naturais do corpo, e quando o ser humano esquece o sentido da vida, nada mais é do que uma analogia ao câncer, sabe? Você se desconectou da sua própria natureza, sabe? Uma coisa que você falou agora, Gabriel, que a primeira coisa, a primeira emoção que surge, que nos faz sentir desconectado ou desequilibrado, que faz a gente sair do amor, né? Eu falo que o amor é a primeira emoção, e o amor é aquela que conecta tudo e todos, né? E a primeira emoção que a gente sente quando a gente vive as primeiras experiências, desde a gestação até a primeira infância ali, que desconecta a gente, é o medo, né? Então ali a gente já vive as primeiras experiências de medo, né? Ou de possibilidade de ser rejeitado, desconectado e assim por diante. E esse medo vai gerando uma série de problemas, até guerras, câncer, e assim por diante, né? Então, o medo nada mais é do que um fractal da separação. Exato. Ele corta o fluxo, né? Ele corta o fluxo. Porque com medo a gente não sente conectado, né, cara? Não tem como. E isso que você falou é muito interessante, né? Porque o medo da rejeição é um dos medos, uns instintos primordiais que o ser humano tem, né? Pois nós somos seres sociais. Sim. E isso demonstra que o ser humano tem, né, esse instinto inato de precisar estar conectado, né? E o medo de rejeição é esse medo da desconexão, né? Então é interessante perceber que o nosso instinto natural já vem programado, né, para a gente se conectar. E é exatamente essa desconexão que a gente teme, né? E acaba criando diversos problemas no mundo, né? Imagina que uma coisa que eu falo muito nesses 22 anos, que a nossa vida é um fractal da nossa relação com os nossos pais. Aquilo que a gente viu com os nossos pais e viveu desde a gestação, porque tem gente que fala, Rodrigo, mas eu vivi a minha vida inteira perfeita, com meus pais maravilhosos. Sim, isso até onde você conhece, até onde você sabe, até onde você tem consciência, né? Mas isso hoje já tem estudos já de uma área da ciência que chama fetal origins, origens fetais, que a gente grava tudo dentro do nosso cérebro límbico desde a gestação.
né? Então, é essa experiência fractal inicial da gestação que está projetando no mundo hoje todo esse desequilíbrio, né? Já começa com o desequilíbrio da mãe, do pai lá atrás. Exato. Que claro, numa escala maior, isso vira uma loucura, né? Com certeza. Exatamente. A gente sabe que cada experiência que a gente passa, ela vai se acumulando para o próximo, né? E se a gente já vem de uma estrutura enfraquecida, se a gente já tem experiências que não nos fazem ter uma ascendência ali positiva, né, na escala que a gente possa fazer conexões mais positivas, a gente vai criar uma estrutura frágil, enfraquecida, onde cada desafio ali pode propiciar que a gente crie uma situação como essa de desconexão, né, um medo, né, quando a gente não tem, por exemplo, o apoio e o amor dos nossos pais durante esse período da infância, a gente sofre e provavelmente a gente se torna seres mais suscetíveis aí a sentimentos e emoções negativas e personalidades também, distúrbios e tudo mais, né? É algo que afeta diretamente a nossa saúde, esse processo. Mas é importante todo mundo saber que hoje a gente, com os estudos da neurociência, neuroplasticidade e epigenética, a gente sabe que aquela coisa do determinismo biológico também já não é 100% garantida, né? A gente pode trabalhar, quer dizer, nem um pouco, né? A gente consegue, de fato, transformar, né, a consciência das pessoas a todo momento, né? Nunca é tarde para adquirir consciência e começar a trabalhar no seu próprio psicológico, fazendo com que sua estrutura emocional, psíquica, seja mais forte a ponto de que a gente consiga invocar estados mais harmônicos para a nossa vida, né? E como é que a gente pode usar, né, na visão de vocês que estudam os fractais há tanto tempo, hoje existe, é natural, né, esse momento que a gente está vivendo, e já existia antes, né, o Brasil já era um campeão dentro daqueles que tomam remédios, né, ansiolíticos, os remédios para ansiedade, e também um país onde muitos falam de procrastinação, de empurrar com a barriga, de não agir exatamente porque está com medo, né? Então, como é que vocês observam, como que vocês olham, como que o fractal, ou a teoria dos fractais pode ajudar na prática o ser humano nessa questão da ansiedade de viver o futuro, ou que eu falo, na verdade, a ansiedade não é o medo do futuro, é medo que aconteça no futuro algo que já aconteceu no passado. Ou seja, ele tem um fractal do passado e que ele tem medo que esse fractal se desdobre, né? Como que vocês olham isso, que os fractais, como que as pessoas podem usar esse conhecimento dos fractais para fazer, primeiro, elas viverem o presente, e segundo, elas agirem de verdade, ao invés de ficar só pensando e não fazendo coisa nenhuma? Exato. É necessário o ser humano conseguir ressignificar sentimentos, né, que são traumatizantes, e eles ficam entranhados na nossa mente, né, através de neuroplasticidade. E o sentimento, ele é emoção de longo prazo, né, e está associado com as emoções de toda a nossa experiência, né, do nosso passado, né. E enquanto emoções são de curto prazo, né, e o nosso humor são emoções constantes, né, do presente, o sentimento são emoções do passado e do presente, né? E ocorrem a longo prazo, né? E então o ser humano precisa, né, entender como que os sentimentos afetam nossa tendência comportamental, porque o sentimento, ele afeta nosso metabolismo, ele afeta nossos hormônios, e nós sabemos que nossa emoção, nossos humores, são reflexos dos nossos hormônios, né, do nosso metabolismo, que tem um ritmo específico. E quando os nossos sentimentos condicionam, né, tendências de pensamentos e emoções negativas, né, nós criamos uma tendência de gerar hormônios de estresse, como cortisol, que fazem mal para o corpo, não só psicologicamente, mas o seu corpo é afetado pela qualidade das suas emoções, sabe? Sim. Então, a frequência e qualidade dos nossos pensamentos
vai gerar tendências de emoções, de ciclos, sabe? Se a maior parte da sua vida você viveu perdas e você lida com essas perdas de uma forma muito negativa, você vai criar tendências de lembrar desses sentimentos, e esses sentimentos vão gerar escolhas que são negativas, porque você está agindo no medo, você está tentando fugir de dores do passado que você não consegue fugir, e muitas vezes você manifesta padrões de comportamentos que são ruins para você. Então, os fractais, eles estão intrinsecamente relacionados com as nossas emoções, com os nossos humores, com os sentimentos, que são as emoções de longo prazo, e nos dá a capacidade de reprogramar, né, esses sentimentos. Então, através da atenção plena, né, do pensamento positivo, do uso da gratidão, de conseguir perceber os aspectos positivos da nossa vida, né, isso ajuda a gente a reprogramar a gente, porém, né, nem todo sentimento negativo é possível ser reprogramado de um piscar de olhos só através de um pensamento. Isso requer um trabalho, né, que seja constante, né, um processo, exatamente. Então, é necessário a gente passar por esse processo de ressignificação, que é uma reestruturação neural, né? Você vai reestruturar os fractais do seu cérebro conscientemente, reprogramando sua mente, suas emoções e seus comportamentos. Então, legal você ver você falando isso, é importante, né? Não é nem legal. Que, na verdade, todo o meu trabalho esses anos o que é? É ajudar a pessoa a voltar na origem, no fractal original, né? Das experiências dela de dor, para que ela enxergue ou perceba o amor que existia por trás da dor. Né? E aí, quando ela percebe, né, e o amor, eu estou dizendo por trás de comportamentos ou experiências que ela tem com mãe, com pai, ou com quem fez papel de mãe e pai depois também durante a infância, quando ela enxerga esse amor, ela reprograma, né, esse fractal inicial, e claro que esse fractal inicial se desdobra aqui no presente, né? Um exemplo, compartilhar aqui com vocês e com todos, pessoas que chegam até mim, esses últimos 22 anos, que não engravidavam, né? Não tinha nada fisicamente, nesse caso eles não tinham nada, fizeram exame, não tinha nada fisicamente, e tinha, sim, uma série de bloqueios nesses fractais iniciais, de que se sentiu rejeitado, de que vivia uma série de rejeições lá durante a gestação, e que não queria colocar alguém no mundo para viver a mesma rejeição. E aí, na hora que ela entende tudo que os pais viveram, estavam vivendo na gestação, por que não queriam, não eram ela ou ele, e sim toda a dor que aquele filho, aquela filha poderia viver, vindo naquele momento, ele reprograma, ela reprograma. Eu falo que o ser humano tem duas linguagens que programa ele. Através da linguagem da dor, da rejeição, né, que é efetivada pela linguagem da rejeição, e a perfeita linguagem do amor. Então, são as duas únicas linguagens que programam profundamente o ser humano. Ou a rejeição ou o amor. Não tem outra linguagem. Não tem linguagem C, COBOL, Python, como todas as outras tem no computador, né? Java. Não, são duas linguagens. Ou rejeição ou amor. E quando a gente reprograma esse fractal inicial, a gente consegue reprogramar ou desdobrar, e quantos pais e mães, quantos filhos nasceram depois dessas experiências de reprogramação, utilizando o amor para que ele possa desdobrar também o amor. E aí, claro, que na dor, só desdobra a dor, ou seja, não consegui ter filho. Quando eu mudo a origem no amor, acesso ao amor, eu desdobro, os fractais que desdobram dele também são fractais de amor. Exato. Compartilhar, unindo. Essa questão da reprogramação, né, dos sentimentos iniciais ali que podem gerar traumas, gerar bloqueios futuros, e as pessoas nem ter consciência disso, isso está lá no profundo inconsciente. Exato. E tem aquela frase do Jung, né, enquanto você não tomar consciência do seu inconsciente, ele vai controlar a sua vida e você chamará isso de destino, mais ou menos. E a gente, então, depois desse processo, quando a gente cuida desses sentimentos, dos fractais iniciais, como você falou, também tem uma questão muito interessante dos fractais, que ele visa a máxima eficiência com o menor esforço. E como é que a gente trabalha isso em nossa vida? A gente tem que
saber organizar o emaranhado de informações que está à nossa volta, aquele caos, aquele aparente caos. A gente precisa, a partir de atitudes pequenas, né, micro mesmo, saber estar consciente no agora, né, na atenção plena, para a gente desenvolver fractal por fractal, ou pedaço por pedaço, etapa por etapa, e a gente consegue organizar a nossa vida, né, e ter realmente um certo controle sobre ela, porque é aí que gera ansiedade, né, quando a gente perde a noção, né, do controle do que a gente de fato consegue organizar, porque a gente olha para aquele tanto de emoções acumuladas, aquele tanto de desejos, aquele tanto de traumas, a gente se perde, entra em um conflito, né, um labirinto mesmo, e a gente não consegue sair disso. Então a gente precisa sempre buscar essa máxima eficiência e menor esforço, que não significa que é pouco, nem muito. Então, a gente tem que, de fato, voltar para nosso estado natural, certo? De organização e de uma coisa por cada vez. Pequenos esforços constantes, a gente vai longe, né? Mas se a gente fica parado aqui, né, naquela coisa da procrastinação ou da ansiedade, a gente só nutre cada vez mais esse emaranhado, né, de situações que não vão se conectando para onde deviam, né? Você falou numa questão de máxima eficiência com menor esforço, né? Aí a gente traz isso, nessa lei do fractal, para tudo aquilo que a gente registra como programa de dor, de rejeição, de medos, de uma série de coisas, e que acaba sendo o caminho, o destino natural depois da gente procrastinar por medo de agir, vira rejeição e uma série de coisas. Então a procrastinação vira um reflexo dessa máxima eficiência com menos esforço. Sim. Né? Porque aí eu estou indo de acordo com essa reprogramação inicial, esse fractal inicial. Sim, exato. Né? Então eu com máxima eficiência, o máximo que eu posso, dentro daquilo que eu estou programado, com o mínimo esforço. Sim, exato. Sim. E aí é o que faz a maioria sobreviver hoje, né? O que acontece, né? A procrastinação se dá por talvez um acúmulo de funções, né, que a gente vai ali acumulando, ou então também a questão da gente estar sempre visualizando lá no futuro, né? A gente, por exemplo, a gente quer concluir ou quer ficar muito bom em determinada habilidade, ou a gente precisa, né? Uma obrigação, não é algo que a gente tem tanto prazer em fazer, mas que a gente precisa fazer. A gente está sempre olhando no futuro, como se fosse na atividade por completo. A gente tem que olhar primeiro para o próximo passo, e depois para o próximo, e depois para o próximo. Porque senão, se a gente está focando lá no objeto maior, a gente vai ficar com ansiedade, vai tender a procrastinar, porque aquilo é muito maior do que necessário. Né? O necessário deveria ser só o próximo passo, por enquanto. Né? Uma outra forma que me vem agora vocês falando, né? De ajudar quem está acompanhando a gente, que vai ver depois, as pessoas observarem que tem gente que fala, Rodrigo, mas como que eu faço para começar a mudar a minha vida? Né? Até o Gabriel falou da atenção plena, né? Usar essa atenção plena em que sentido? Perceber os comportamentos que ela está tendo, que a gente está tendo aqui fora, né, no nosso dia a dia, os mínimos comportamentos, né? Que os mínimos comportamentos que a gente, ou atitudes, ou palavras que a gente usa, são fractais, fio da meada, eu vou dizer, é o fio da meada de alguma coisa que está lá atrás. Então, que nós podemos usar esse início, né? Imagina, estou até com o carregador do meu computador aqui, imagina que aqui é o que está acontecendo hoje, né? Aqui onde está a minha mão. Então, nós podemos usar esse início do que está acontecendo, seja a depressão, ansiedade, a obesidade, não conseguir ter filho, como um caminho para voltar para buscar a origem, aonde aconteceu de verdade, aonde começou de verdade esse fio da meada, né? E aí eu começo a observar, cara, poxa, então isso tem a ver com a minha mãe, isso tem a ver com meu pai, isso tem a ver com a minha interpretação, né? Porque o que é a realidade, segundo a física quântica, senão a interpretação da realidade. E aí imagina a nossa capacidade de interpretar essa realidade diante de milhares de possibilidades de interpretação enquanto bebês, né? Então é uma outra forma aí
das pessoas que estão nos acompanhando, de usar o fractal, em termos de comportamentos mínimos aqui do presente, para acessar aí e buscar aí na sua história de vida, na sua origem, né? E agora falando sobre uma outra coisa, eu não sei que tipo de espiritualidade vocês acreditam ou não, e nem quem está aqui nos acompanhando. Eu não tenho nenhuma religião, mas tenho os meus papos com Deus, né? Converso com Deus e assim por diante, com o Criador, arquiteto do universo, cada um dá um nome, né? O universo também. Como é que vocês enxergam nós, seres humanos, como um fractal desse universo, desse Criador, desse Deus? E como nós podemos usar porque somos fractais, seja do que for, somos um fractal, todos nós. E como a gente pode usar o poder desse fractal maior, né, tomando consciência para que a gente possa evoluir cada vez mais, melhorar nossa vida, desenvolver nossa vida cada vez mais? Eu acredito, né, que, já que o universo é todo um fractal e que a conexão é uma função, né, que conecta esses fractais e permite que tudo evolua, que nós temos a noção de unidade, né, que tudo veio de uma coisa só, nós somos de um mesmo organismo, né, e nós devemos tratar o mundo como uma extensão nossa e não como um lugar onde nós estamos vivendo, porque quando você trata o mundo como um lugar, muitas vezes você acha que você só está nesse lugar e que você acaba maltratando esse lugar porque ele não faz parte de você, sabe? Mas se você trata o mundo como uma parte de você, você reconhece que você é uma unidade com o todo, isso cria uma maior empatia na nossa vida e isso facilita a nossa interação social. E a interação social é uma das coisas principais para a gente ser feliz, né? Existe um estudo de Harvard, qual é o nome do estudo do Robert Waldinger? Robert Waldinger. Robert Waldinger. Tem um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz, não, é Shawn Achor. Do Shawn Achor, que é baseado, tem uma parte baseada nesse estudo de Harvard também. Agora eu esqueci exatamente o nome. Pessoas são mais felizes no final da vida, essa pesquisa? Isso. E ele demonstra, né, que esse estudo demonstra que as conexões sociais são as coisas mais importantes para a vida do ser humano, né, para a felicidade de longo prazo. E a conexão, né, é o que permite o ser humano se conectar. Então, ter essa noção de unidade, que todos nós somos conectados, abre portas para essa visão de mundo onde a gente acaba resistindo menos à realidade, acaba aceitando mais a realidade. E a resistência gera sofrimento, sabe? Quando a gente nega aspectos de nós mesmos, quando nós resistimos perceber traumas nossos, nós acabamos condicionando mais pensamentos negativos, sabe? Então, é necessário nós termos uma visão de mundo mais com maior aceitação, sabe? Com menos tensão. Maior aceitação é menos tensão. Mais negação é mais ignorância, mais inconsciência. Então, quanto mais você se aceita, mais você vai ter capacidade de entender como você funciona, sabe? Se você nega quem você é, você vai rejeitar a si mesmo e você não vai querer entender como o seu sistema operacional funciona. Para atingir eficiência, você tem que entender como o seu sistema operacional funciona. Se você entender esse sistema através da ignorância, você só vai gerar mais sofrimento na sua vida. Então, a ciência dos fractais ensina a conexão, ensina que nós somos um com o universo, que nós somos integrados com o universo. Então, eu acredito que os fractais, eles acabam, né, trazendo até essa visão de mundo espiritual e até religiosa, pois como ela melhora a nossa vida e nos permite compreender a nossa conexão com o todo, com o universo, isso acaba criando, né, essa sensação de espiritualidade que muitas pessoas precisam, e essa noção de integridade, né, com o todo ajuda a tornar a nossa vida mais fácil, né? Vivendo numa realidade onde nada faz sentido, onde você nasceu num universo aleatório, onde as leis da física aleatoriamente organizaram as coisas e nada faz sentido, isso cria uma visão de mundo sem sentido, sabe? E quando você entende as leis fractais da realidade, isso permite nós termos uma visão muito mais integrada, sabe?
E eu acredito que isso é muito mais saudável para o ser humano e para todos nós, sabe? Muito legal. E apenas aqui, Rodrigo, para contribuir rapidinho aqui com a fala do Gabriel, eu achei genial a forma com que você fez a ideia do fio, né, da gente retornar para acessar ali o fractal inicial. A gente pode ir ainda mais profundamente encontrar o fractal da unidade, né, que é Deus, que é a criação dentro de nós mesmos, acessando em nossa própria mente, no nosso próprio subconsciente ali, a gente vai encontrar esse fractal inicial, né, que é a divindade em nós, que é o amor, né, do Criador dentro de nós mesmos, aquela essência pura, aquela vibração mais alta, né? Então, tudo isso existe dentro de nós. Existe esse espectro, né, que pode... Mas se a gente não entende, como o Gabriel falou, a gente fica à mercê ali de uma série de estímulos, né, que pode nos levar por um caminho indesejado. E esse fractal, também a gente precisa entender que a todo momento, né, por exemplo, assim como um raio, um pensamento, ele é um estímulo elétrico que vai produzir ali um estímulo eletroquímico, né, nas nossas redes neurais, e vai gerar, proporcionando assim, né, um desenvolvimento ou não em determinada questão. Então, a gente tem essas ferramentas ao nosso lado, né, ao nosso favor, o que é muito interessante também. Você falou uma coisa que às vezes eu falo, eu estudo muito Bíblia, Alcorão, esses textos sagrados, né, apesar de não ter nenhuma religião, mas tem um trecho que Jesus diz, né, que ele fala, eu sou o caminho e eu sou a verdade, né, e aí eu falo para as pessoas uma outra visão disso, né, porque muitos, especialmente religiosos, acreditam que ele está dizendo, olha, só eu, Jesus, sou o caminho e sou a verdade. Quando, na realidade, ele está dizendo, olha, eu sou igual a vocês, eu sou humano como vocês, ou estou no papel de humano, como nós também estamos no papel de humano, e está dizendo, cara, nós, cada um de nós, somos o nosso caminho, a nossa verdade. E conforme nós usamos esse fio da meada, né, para voltar para o fractal inicial da criação humana, nós voltamos também para o fractal inicial da criação da alma, que aí é Deus, que é o universo, que é Criador. Sim. Ou seja, nós somos o caminho para voltar para o Criador. Sim. E como você compara, né, o fractal inicial com o amor, né, que ele permite a gente ressignificar a nossa vida, reestruturar a nossa vida, entender coisas de formas mais harmônicas, é muito interessante porque o amor, ele é o que permite a gente se conectar, né? E é a ausência desse amor que faz a gente se desconectar. Guerras surgem por causa da ausência do amor. Então, é como se existe essa força criadora, que é o amor, que permite o ser humano se potencializar, se conectar, e existe a ausência do amor, e essa ausência do amor dissolve a realidade. Então, é como se existe o nosso instinto, ele é baseado em cima dessa polaridade, sabe? Do amor e da ausência dele. E o próprio princípio do prazer e do desprazer é baseado nisso. Sim. Então, a gente percebe que o amor, ele tem uma função evolutiva, né? Ele não existe por um acaso, na realidade. Ele ajuda a gente a harmonizar, atingir estabilidades e eficiências, né? Se a relação social é uma das coisas principais que torna o ser humano feliz, o amor é o que permite, né, o ser humano se conectar, né? Então, percebendo que o universo se organiza dessa forma inteligente, o amor existe, e não por um acaso ele torna a evolução mais eficiente, eu acredito que isso é como se fosse uma inteligência da natureza, sabe? O amor, ele não existe por um acaso, sabe? E o universo, né, existe inteligência. Nós estamos aqui, nós temos consciência, nós estamos trocando informação de forma inteligente, e se nós somos seres humanos que fazem parte da natureza, e a inteligência faz parte da natureza, eu acredito que a inteligência faz parte do universo, sabe? Todos os seres, né, fazem parte do universo. Então, se existe inteligência no universo, é porque o universo é inteligente. A inteligência é uma propriedade do universo. E se o universo se organiza de forma organizada, né, existe uma tendência de crer que existe uma inteligência organizando as coisas, sabe? Sim. Então, eu acredito que a ideia de Deus veio em cima disso, sabe? Existe inteligência no universo, as coisas se organizam de forma inteligente, provavelmente o universo é uma inteligência, sabe?
Então, eu acredito que o conceito de Deus está ligado a isso, sabe? Essa inteligência da natureza. Uma coisa que você falou de eficiência e do amor, né? Você vê quando a gente está munido da emoção, do amor, a gente é muito mais eficiente, né? Unidos, né? Conectados, amando uns aos outros. E claro, cada relação num nível de amor diferente. O amor entre amigos, o amor entre familiares, o amor entre colegas de trabalho, o amor entre parceiros de missão e assim por diante. Mas ele se torna muita gente, nós humanos, né? Nos tornamos muito mais eficientes. E, claro, economizamos uma energia absurda, porque é cada um, todo mundo conectado e cada um dando o seu melhor, no seu ápice do que é melhor e mais fácil. Então, o amor é como se fosse a tecnologia máxima aí do 10G do ser humano aí, que a gente imagina, cara, eu sonho com esse momento em que a gente conecta mesmo inteligência, né? E talvez seria Deus, né? A gente completamente conectado de verdade, sem o medo, nos separando dessa maneira que nos separam, e a capacidade que a gente criaria de construir as coisas, de materializar, de resolver problema, de solucionar. Cara, putz, imagina a gente, essa pandemia, se a gente tivesse conectado, cara, cada um tem uma partezinha. A gente já teria achado a solução para isso, ó, há muito tempo. Mas, como ainda estamos vivendo nessa separação, né? Infelizmente ainda estamos passando pelas dores da separação, né? Então isso é uma coisa importante. Uma outra coisa só para passar para vocês aí, que me veio, né, do amor, da conexão, o momento da concepção, né? O ápice da vida qual é? Quando une completamente um homem com uma mulher. Né? O espermatozoide, não precisa nem falar homem e mulher, mas o espermatozoide com óvulo. Né? É a partir daí que surge vida, e somente a partir dessa união máxima. Sim, então, isso deveria ser a continuidade da vida. Fractal, né? E daí que vai o processo fractal, a partir dessa concepção, o espermatozoide com o óvulo ali inicial, eles vão se duplicando, né, se fractalizando, até formar um ser fractal completo, né, porque é cópia, né, dos dois códigos genéticos ali, é um resultado, o filho é um fractal dos pais, né, que vem de toda a fractalidade anterior da árvore genealógica, né. Então, é como se fosse realmente, nós somos um fractal contínuo, né, que se você voltar lá atrás, vai dar naquela história do ovo e da galinha, né. No Criador, não tem outra saída. E uma última para vocês, como vocês entendem, né, que o ser humano pode usar o amor, que um dia ele já sentiu, né, ou seja, todo mundo já sentiu de alguma forma o amor, né, ou seja, ele tem esse fractal presente dentro dele. Seja o amor pela mãe, pelo pai, pelo avô, pela avó, por uma mulher, um homem, já tem esse fractal. Como o ser humano pode usar esse fractal que um dia ele teve já, né, que ele existe dentro dele, para que isso possa ser multiplicado na vida dele e potencializar esse fractal do amor, ao invés de deixar só esse fractal perdido em alguma relação, em alguma conexão que ele fez com alguém muito forte, mas que ele acha que foi só com aquela pessoa, quando na realidade ele pode fazer em todas as relações ou em muitas relações dele. Se estender, né? Estender para todas as outras relações. E é justamente aquilo que no início da nossa conversa a gente estava falando também, os padrões, né? Então, quanto mais a gente consegue resgatar algum sentimento, né, para outro e para cada vez mais pessoas, aquilo vai se tornando cada vez mais recorrente em nossas vidas, né? Nós vamos nos estimulando cada vez mais a repetir aqueles padrões. Então, a gente pode invocar, de fato, o amor para a nossa vida. Conscientemente, trazer e começar a praticar, e a cada prática a gente vai estar nutrindo, preparando o nosso terreno interior para estar repetindo aquilo cada vez mais e colhendo os frutos, né, dessas atitudes amorosas que a gente vai estar semeando no mundo. Sim, que bom. Que é a analogia com a árvore, né? Que é um fractal. A gente semeia nossas atitudes, né? E a gente colhe ali os frutos, né, resultantes da árvore, né? E essa árvore ela é construída a partir desses processos, né? Que a gente
faz durante nossa vida, de como funciona mesmo nossa estrutura emocional, psíquica, né? Sim. Eu acredito que o amor é como uma energia harmonizante que ajuda a gente a organizar nossa vida de uma forma mais eficiente, né? Ela te ajuda a perceber as virtudes e os valores que nos integram com a nossa família, com a humanidade, com a realidade, sabe? E sem o amor nós nos desintegramos, literalmente. Então, realmente acredito que isso não é só um senso comum bobo ou clichê, mas é uma ciência eterna e é muito importante que está associado aos nossos instintos, à nossa neurologia e o sentido da vida mesmo, né? Sim. Aí a gente volta à desintegração lá na concepção, né? Se não existisse o amor da união entre duas pessoas para conectar, ali já destrói a própria vida, já nem acontece a própria vida. Exatamente. Né? Exato. E é o que a gente faz. Engraçado. Oi? Pode falar, Thiago. Eu vou fazer rapidinho aqui, que eu me lembrei. Tem o Buckminster Fuller, né, que é um arquiteto, designers aí, inventores do século XXI, vamos dizer assim, porque ele contribuiu com muitas invenções acerca de estruturas geométricas e tudo mais. Ele dizia que o amor era uma força gravitacional, né? Ele comparava o amor com a gravidade. E a gravidade, ela une os corpos, né? Vamos dizer assim, essa força, né, que faz com que os objetos, as moléculas, os átomos, assim como o eletromagnetismo, né, mas unindo as forças da gravidade com o eletromagnetismo, a gente observa que até uma concepção, uma comparação física com um sentimento, uma concepção mais metafísica, está muito próxima ali. Ou seja, eu estou querendo dizer que essas interpretações, essas analogias que a gente faz com estruturas físicas e com emoções e sentimentos é muito verdadeira, sabe? É muito uma ferramenta mesmo que a gente deve explorar cada vez mais. Na verdade, você trouxe daí, eu lembrei, né, do Einstein, cara. Einstein é a última carta, sempre falo, cito isso, eu não sabia do como que chama mesmo o nome desse cientista? Buckminster Fuller. Buckminster Fuller, sempre esqueço o nome dele. Einstein escreveu numa carta, a última carta que ele escreveu para a filha dele: filha, se eu soubesse que o amor era a resposta para tudo, eu teria vivido muito mais ao seu lado e teria criado muito mais para a humanidade. Né? Então, você vê dois grandes cientistas extremamente racionais encontrando a resposta para muita coisa no amor. Perfeito. No final da vida, né? A gente deve tirar muitas lições disso aí. Se um cara genial como Einstein, no final da vida dele, deixou essa mensagem, é porque a gente que ainda tem algum caminho para viver, a gente deve nos lembrar disso todos os dias, né? É bem interessante, né? Porque o Einstein estava procurando a resposta para a ciência unificada, né? E aí, no final da vida, ele percebeu que a resposta era o amor. O amor realmente é o que unifica, né? Muito louco, né? Muito louco. Tá tudo ligado. É fractal. É fractal. É muito louco, muito louco. E compartilha com a galera, Thiago e Gabriel, se vocês quiserem saber mais do trabalho de vocês, onde eles procuram, como é que eles encontram vocês? Então, a gente tem, né, um canal, tanto no Instagram como no Facebook. A gente tem, um trabalho internacional, mas para o público brasileiro, obviamente, a gente tem lá o Instagram fractal.science.br e o nosso Facebook também, Fractal Science Brasil. E temos o blog fractalscience.org, onde temos alguns artigos. A gente procura diversificar, né, o conteúdo que a gente fala, porque às vezes também é uma linguagem, né, um pouco mais complicada para quem nunca viu, mas a gente simplifica ao máximo na nossa abordagem e por isso a gente diversifica também o conteúdo. Nosso canal aqui do YouTube, vocês podem ver vários vídeos também nossos, certo? E é basicamente isso, a gente está fazendo aí lives semanais e é um grande prazer ter o Rodrigo aqui também, a gente está se transmitindo simultaneamente no nosso canal. Assim, isso mostra o poder da fractalidade, de fato, essa conexão da gente poder ligar aí assuntos tão importantes e que estão sendo cada vez mais reconhecidos por todos também. Com certeza, que bacana.
Gratidão, Ti, gratidão, Gabriel. Muito feliz, cara, adorei nosso bate-papo. Ficarei aqui mais umas 3 horas, pelo menos, a gente falando. Mas o nosso horário está dando aqui e agradeço vocês. Contem comigo também, com o canal de vocês, por que precisarem, na vida, principalmente. Contem comigo mesmo e que a gente possa unir cada vez mais nossos conhecimentos, nossos estudos, nossas experiências de vida, profissionais também, para que a gente possa ajudar o maior número de pessoas possível, viu? Perfeito. Também, Rodrigo, pelo todo o seu serviço, empenho aí, né, há mais de 22 anos também de jornada aí, ajudando muitas pessoas. É um prazer nos conectar, como novamente falando, e estamos aqui para novamente fazer algum bate-papo e, novamente, as portas aí estão abertas. Um prazer. Muito importante esse trabalho. Muito obrigado. Gratidão, obrigado, viu, Gabriel? É uma honra estar com você. Obrigado. E dá um tchau para a galera aí que está aqui no YouTube com a gente. Obrigado por cada um. Prazer. Tchau, muito obrigado. Obrigado, boa noite para todos. E vocês, uma ótima noite. Continuem também com a missão de vocês. Tá bom? Tamo junto. Valeu, obrigado. Tudo de bom, Rodrigo. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.